Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Tech6 Group. Hoje vamos falar sobre área comercial. Aproveitar esse gancho porque, na verdade, eu sou gestor da área de CRM da Tech6, junto à plataforma Salesforce. Trabalho há muitos anos na área de TI, exatamente na área comercial. Então, vamos aproveitar essa simbiose e falar um pouco mais sobre isso. Para tanto, a gente está trazendo hoje um convidado muito especial, que é alguém que domina muito essa área de processos e métodos de área comercial, que é o professor Oswaldo Palel, que vai debater conosco, vai conversar conosco, fazer uma apresentação, e a gente vai falar sobre casos concretos de CRM, sobre aplicações, e ele vai poder nos dar uma série de dicas muito valiosas. Seja bem-vindo, Palel, bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Obrigado a Alexandre, a Tech6, e espero que nós, nesse tempo que iremos disponibilizar, possamos aí provocar algumas reflexões, alguma autocrítica aos métodos e na melhor eficiência na utilização de ferramentas que o mercado disponibiliza, entre elas o Salesforce. Então, acho que será uma grande oportunidade aí para que os nossos seguidores possam se aprimorar e possam enfrentar aí os desafios que esse novo ano irá promover. Ótimo. Tu quer começar a mostrar? Tu tem um material, né, Palel, para servir de guia para a gente, né? Eu preparei aqui um material que permita com que a gente possa seguir um ordenamento aí, e os questionamentos que possam vir surgir, a gente pode esclarecer melhor. Bom, só um detalhe, perguntas, pessoal, para quem está nos assistindo agora, tá? Vamos deixando as perguntas no chat aqui e eu vou retransmitindo para o Palel e a gente vai respondendo na medida do possível quando for surgindo, né? Essa área comercial é uma coisa sempre muito comentada, com muitas dúvidas, muitos processos, então fiquem à vontade de fazer as perguntas e eu passo para o Palel, tá? Obrigado, Palel, vamos embora. Ótimo. Uma das grandes questões presentes aí no mercado, na área comercial, é a relação do dimensionamento da equipe de vendas. Se o número de representantes, vendedores ou os diferentes meios que se utiliza para poder fazer a venda dos nossos produtos e serviços estão adequados. Então, eu vou pegar esse gancho para ir desdobrando aí alguns temas que sejam relevantes para o nosso momento aqui de troca. O subtítulo aí desse material é Eficiência Alocativa dos Recursos e da Atenção. Bom, são muitos desafios, nós normalmente nos defrontamos com uma carteira muito ampla, saber focar, né, saber fazer uma adequada segmentação de carteira de clientes, uma adequada segmentação de produtos, né, marcas, é fundamental para que a gente aloque melhor os nossos recursos e provoque a atenção dos nossos clientes e próximos àquelas soluções que a gente está oferecendo às demandas e necessidades dele. Então, acho que esse é uma pedra basilar que nós devemos sempre nos atermos para podermos ter um resultado efetivo, né? O meu currículo aí, ao longo de muitos anos, né, eu fiz várias formações, né, iniciando com a engenharia, mas e finalizando com um bacharelado em psicologia. Então, de certa maneira, isso me ajuda muito a entender um pouquinho os comportamentos, né, dos clientes, dos prospects, e também
daqueles aos quais a gente compartilha algum conhecimento ou realiza alguma troca. Uma das questões fundamentais, então, como eu já havia citado, né, das preocupações que os gestores comerciais enfrentam, é saber se nós estamos realmente explorando toda a potencialidade que aquele mercado de atuação está oferecendo. Então, uma pergunta que normalmente o Alexandre, né, deve se deparar ou deve incorrer, né, quando chega a algum cliente, a pergunta básica, né? Vocês estão realmente satisfeitos com a venda, com o faturamento que a empresa está obtendo? Né? E, normalmente, aquele retorno que a gente obtém é que não, ou parcialmente satisfeito. Por quê? Porque identifica-se que a potencialidade do mercado é muito maior do que aquela que efetivamente nós estamos explorando. Bom, dito isso, instaura-se, então, um problema, ou seja, nós poderemos fazer mais do que estamos fazendo, né, e obter um resultado maior do que aquele que a gente está conquistando. Então, haverá necessidade de nós fazermos algo diferente. Eu digo frequentemente, né, que, por uma questão nossa, biológica, a gente sempre tenta repetir aquilo que a gente já faz, porque é uma zona de conforto. Então, as soluções que a gente normalmente sugere é fazer mais do mesmo ou menos do mesmo, né? Dificilmente a gente fala e efetiva alguma ação diferente. O que eu provoco vocês aqui é pensarem de uma maneira diferente, pensarem fora da caixa, porque fazer mais do mesmo e menos do mesmo, provavelmente vocês já o fizeram e os resultados já estão sendo obtidos, né, com essas ações. Então, nós temos que realmente fazer diferente. Agora, para isso, Alexandre e seguidores, nós temos que ter algumas provocações para que, efetivamente, a gente se movimente, digamos assim, alguma ação que até então não foi startada, né? Então, eu sugiro, né, nesse nosso bate-papo, uma autoavaliação bem singela, né, no apagar das luzes, é importante para a gente não criar estresse, né, mas que seja, quem sabe, um elemento de propulsão, né, de motivação a algumas reflexões na utilização de métodos e de ferramentas que não estão sendo, né, utilizados ou bem utilizados. Então, uma primeira provocação eu chamo de choque de realidade. Então, essas questões que estarão aqui sendo apresentadas, né, vocês farão uma avaliação. E essa avaliação vai ter um score, né, sim ou não. Né? O sim é quando vocês acreditam que estejam plenamente, né, satisfeitos com aquilo que vocês estão fazendo. Se há alguma dúvida, se há algum pormenor que não está plenamente adequado ao questionamento, à resposta sim, que vocês vierem adotar, há espaço para alguma melhoria, para alguma ação diferente daquela que até então nós estamos executando. Então, essa é a ideia, né? Para o sim, plenamente satisfeitos dentro das expectativas. Qualquer coisa diferente disso é não. Então, vocês têm aí uma tabelinha, sim ou não, para as questões que irão seguir. Bom, uma questão importante aqui, um insight importante, Alexandre e demais, é com essa questão gráfica aqui que eu estou apresentando. Uma empresa líder, que a gente se propõe a ser, obrigatoriamente, necessariamente, desgraçadamente, ela tem que contemplar duas grandes variáveis simultaneamente. Uma é o ROA, que é o retorno dos ativos, pleno, né? O máximo que é possível obter, né, no retorno desses ativos, e a outra variável é a participação no mercado, do wallet share. Então, quando nossa organização está tendo um alto retorno dos seus investimentos, com uma bela participação no mercado em que ela atua, ela é líder no mercado de atuação. Qualquer flutuação numa dessas duas variáveis irá posicioná-la
uma outra perspectiva. Ou seja, se ela tem um alto retorno, mas não uma grande participação no mercado, ela é uma inovadora. Aí a gente pode lembrar todas as empresas inovadoras, principalmente, né, as .com, enfim, na área de TI, de informática, pegando esse exemplo, que no início elas tinham efetivamente um retorno interessante, porque o preço era bastante elevado, mas uma pequena participação no mercado, não uma participação significativa. Ou seja, eram empresas inovadoras, porém não líderes. Uma outra flutuação destas duas variáveis é aquelas que têm uma alta participação no mercado, porém uma rentabilidade baixa dos seus ativos. Elas são, na verdade, seguidoras, assim denominado. E, efetivamente, nós vamos encontrar aquelas que são apenas observadoras. Não tem nem alta rentabilidade, nem grande participação no mercado. Por fim... Léo, deixa eu fazer um comentário só. Não, um comentário... Esse gráfico que mostrasse é perfeito, porque, na verdade, ele mostra a situação hoje da Salesforce. A Salesforce consegue ser inovadora, né, dentro do mercado dela, e consegue ser líder. Há muitos anos ela é líder do mercado de CRM, então ela tem a maior penetração no mercado de CRM e, ao mesmo tempo, ela é inovadora. Ela nasceu no cloud, nasceu dentro da nuvem e ela é seguida pelos outros. Então, é um caso raro, porque a gente sabe, né, a gente já tem tempo nesse mercado aí, que algumas empresas de TI vão ficando meio obsoletas, né, ainda apesar de ter bastante mercado, mas elas não inovam mais, né, elas só fazem mais do mesmo. Então, no nosso caso aqui com a Salesforce é isso. Isso nos obriga, inclusive, a uma renovação muito seguida, muito rápida, porque ela tem várias versões ao ano, então a gente tem que aprender muito com a empresa. E ela está mantendo esse papel. Não, obrigado aí pela fazer um comentário só para associar. Esse teu quadro está perfeito. Não, ótimo. E toda a intervenção, tanto tua como dos demais seguidores, é muito bem-vinda. Então, a questão da liderança, ela se sustenta nessas duas variáveis. Isso as pesquisas demonstram, né, nas empresas de sucesso. Bom, seguindo dentro das provocações, né, a primeira que eu faço é algo que fará com que nós venhamos olhar de dentro para fora da nossa organização. Então, a perguntinha básica, singela, é a seguinte: a participação geográfica, regiões, estados e municípios, por exemplo, do faturamento bruto da nossa marca e dos nossos produtos coincide com a distribuição alocativa, de alocação geográfica dos representantes e vendedores da empresa? Sim ou não? Eu dou um exemplo para ficar mais explícito o questionamento que está sendo feito. Esse slide mostra o seguinte: nós temos aqui algumas capitais e nós temos aqui um faturamento bruto de uma determinada empresa. E aqui nós temos o número de representantes que essa empresa dispõe alocado nessas regiões geográficas, nessas capitais. Então, a gente observa que nesse primeiro item, São Paulo, nessa primeira linha, o faturamento representa, numa ordem decrescente, 15%, acima de 15%. E o número de representantes é em torno de 20%. Ora, Porto Alegre, levando em consideração esse município, apresenta uma participação a nível de 2%, alguma coisa em torno disso, e nós temos aqui uma representação significativa de 13% dos representantes, 8 representantes dentro dessa área. Bom, a questão que se cabe aqui é o seguinte: por que eu tenho tanto representante alocado numa região que tem uma baixa performance a nível de faturamento? Ou o faturamento potencial não está sendo todo ele explorado como deveria por esses representantes, ou estou com excesso de representantes sendo alocados nessa região. Então, isso é uma reflexão que pode ter desdobramentos nas suas justificativas, muitas vezes, né, tendo pouco representante para alto faturamento, que é uma empresa que tem filiais, enfim, são justificativas que são cabíveis, mas vale a reflexão e a autocrítica, que esta não se torne um auto-engano, né, em relação àquilo que nós estamos fazendo. Então, essa é a primeira avaliação que eu sugiro que vocês venham a fazer. A segunda é uma avaliação de fora para dentro. A primeira de dentro para fora, agora de fora para dentro. Que seria?
a participação de vendas e faturamento das marcas e produtos da empresa coincide com o IPC, um índice que representa o potencial de consumo. São várias as órgãos, entidades que disponibilizam esse tipo de informação no segmento em que a empresa atua, evidentemente, de cada uma das regiões, estados e municípios em que a empresa está presente. Sim ou não? Bom, dou um exemplo também a partir, né, da tela que se segue. Aqui nós temos o IPC, também dentro de capitais distribuídos, né, um target de consumo, em que, numa forma decrescente, apresenta, por exemplo, São Paulo, né, nesse segmento, por exemplo, como o maior, né? Onde nós temos o faturamento bruto da empresa, né, de 15,35%, que não é o maior, né, nesse ranking aqui, onde nós temos aqui no Rio de Janeiro um percentual de 16% de concentração de faturamento dentro de um horizonte temporal. Ou seja, São Paulo dá a possibilidade de um faturamento maior do que aquele que efetivamente nós estamos obtendo. Mas tem um outro item aqui, que é Belo Horizonte. Belo Horizonte representa aqui, no IPC, Índice de Potencial de Consumo, 8, alguma coisa, ao passo que a nossa participação em termos de faturamento no segmento em que a gente atua é apenas de 3%. Algo está equivocado. Então, isso faz com que a gente tenha que se reavaliar, tenha que se movimentar para uma reavaliação o que está acontecendo. Existe um alto potencial, por outro lado, né, o faturamento não está alinhado a esse potencial de consumo. Por que será isso? Será que os meus representantes não estão atuando? Será que os clientes que eu estou trabalhando há um potencial muito maior do que aquilo que eles estão consumindo? Será que os meus produtos não estão adequados a esse segmento, a esta região, a esses clientes? Enfim, várias são as questões que nós deveremos nos debruçar para tentar buscar alguma resposta mais efetiva. Então, Paleo, só uma dúvida, que eu achei sensacional essa parte do IPC aí, isso aqui para dentro de um projeto, para colocar métricas num projeto é fantástico, né? Porque a gente não faz projeto mais hoje por fazer, né? O cliente quer saber do retorno, né? O que o teu projeto vai trazer. Da onde tu consegue esse dado do IPC aqui? Isso é um dado público? Isso são entidades, empresas de pesquisa que a partir do momento, exato, que tu te associa, enfim, tu obtém isso de maneira fácil, né? Várias são essas as empresas que permitam, com um nível de qualidade maior ou nem tanto, esse tipo de informação. Né? Ótimo, eu não vou citar aqui para não fazer propaganda. Não, entendi. Mas eventualmente vamos conversar sobre isso, porque isso aqui é ROI, né? Isso aqui vende projeto, isso é ROI, né? E tem algumas projeto, né? informações que é cruzada por pesquisa efetiva de campo e que pode-se fazer uma autocrítica fantástica em relação ao que o mercado né, consome e quanto que eu estou participando desse mercado. Claro, porque termina aquela ilusão que o vendedor, a gente sabe, né? Eu também sou, né? O vendedor vende geralmente para os mesmos, né? Na zona de conforto, né? E aí tu pode ter um enorme do mercado aqui que não está sendo atingido exatamente por causa disso, né? Não, fantástico. Então, existe sempre aí possibilidades de se fazer algo que não está sendo executado. Com certeza. Então vamos lá na diagnose situacional. Como terceira questão, é a segmentação e ranking dos clientes. Há muitos anos eu já trabalho em segmentação e já, como professor da SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, já fizemos algumas pesquisas de mercado, identificando qual das ferramentas e métodos mais utilizados para a segmentação de clientes. E prevalece sempre aquelas, no conjunto maioritário, digamos assim, da pesquisa, a questão de faturamento, né? O maior faturamento, né, identifica maiores mercados, etc. A questão de segmentação por portfólio de produtos, né, categorias de produto, também, isso é muito comum, né, de se verificar.
e a questão propriamente dita geográfica, né? Região sul, região centro-oeste, região sudeste, região nordeste, que é um outro modelo de segmento. Todas elas são válidas, mas será que elas são suficientes para a gente poder fazer uma análise de ranking de clientes e poder alocar a nossa equipe comercial de uma maneira mais focada, mais dirigida? Então, a pergunta que aqui, né, se faz presente é o seguinte: o critério de segmentação utilizado pela empresa permite identificar diferentes grupos e categorias de clientes, né, de acordo com o seu respectivo potencial de compra? Sim ou não? Se eu estou muito seguro sobre isso, né, eu boto sim, cravo sim. Se existe algum hiato aí nessa avaliação, né, se eu, né, gaguejo um pouco nessa resposta, opa, já existe ali uma oportunidade para a gente rever o nosso modelo de segmentação, a metodologia e, inclusive, a ferramenta para que me permita identificar diferentes segmentos de uma maneira mais focada, de uma maneira mais estratificada, dando aí informações relevantes à equipe comercial para a sua atuação em campo, né? Uma das questões que aqui está, eu trago essa frase do Edgar Morin, que eu acho maravilhosa: é preciso substituir o pensamento que separa e isola para um pensamento que distingue e une, né? Esse é o princípio básico da segmentação. Mas um elemento aqui está a pesquisa, a base de dados, né? Um modelo de segmentação que eu recomendo é o denominado de focometria, que, né, tenta estratificar a carteira de clientes em grupos e categorias. Então, nós temos, por exemplo, grupos que são grupos VIPs, especiais, potenciais e pequenos, 4 grandes grupos, com base aí no faturamento líquido. Mas depois, cada grupo, a gente pode ter diferentes categorias de clientes. Top, quente, morno, frio, gelado ou qualquer outra denominação que a empresa achar conveniente. Essa categorização é baseado em variáveis denominadas de categóricas, que levará em consideração valor, que é preço, recência, a temporalidade, digamos assim, da última operação comercial, a frequência com que isso ocorre, né? A questão financeira, a questão técnica, né, de solvabilidade, e uma questão de singularidade ou específica daquela empresa, daquele segmento. Bom, ponderar essas variáveis irá me permitir a classificação, a partir daquilo que a gente denomina de índice focometria, em qual categoria, em cada um dos grupos, os clientes irão se posicionar. Um exemplo disso muito interessante: eu posso ter aqui o pior dos melhores, que é o gelado na categoria dos clientes VIPs, mas eu posso ter também o melhor dos menores, que é o top dos pequenos. Ora, essas células, né, de segmentação, de estratificação, irão permitir com que a gente faça ações diferenciadas, né, comerciais, quer seja através dos vendedores, representantes, através do mix de produto, através das concessões que, porventura, possam vir a ocorrer. Então, eu teria aí uma possibilidade de uma qualificação na minha ação comercial, tendo como resposta um aumento não só da produtividade comercial, como também da lucratividade dessas ações comerciais. Bom, aqui tem a especificação de cada uma dessas variáveis, como eu falei: valor, frequência, recência e singularidade. Bom, uma outra questão que não se cabe. Com relação a isso, tem alguma complementação, Alexandre? Não, eu quero comentar o seguinte: dentro da plataforma que a gente implanta aí, que a gente utiliza, né, que é o CRM da Salesforce, os clientes podem ser categorizados exatamente assim, pode ser criadas categorias e feita uma avaliação de cliente. Então, na verdade, essa metodologia a gente consegue transportar para dentro, de uma plataforma e exatamente utilizar essa segmentação. Isso é uma coisa bem interessante,
Porque realmente tem aquele cliente que é um cliente que pode ser gelado, que pode ser pouco responsivo, que pode não acontecer. E dentro da plataforma, a gente consegue, clicando, montar esse ranking de clientes. Então, o cliente vai ter lá, o representante, o vendedor vai ter a carteira nível A, nível B, nível C, vai segmentar. E óbvio, né, que quanto mais alto na pirâmide, quanto melhor o ranking, melhor é o cliente para fazer negócio, né? Mas baseado em critérios como histórico de compra, etc. Então, é muito interessante isso aqui, pode ser colocado para dentro, né, na hora de utilizar. Muito bom, gostei. O que eu observo dentro das organizações é que muitas vezes o critério apenas de faturamento maior já é o critério que distingue. E muitas vezes o faturamento maior, esse cliente já é um outlier. O que é isso? É um cliente que ele se destaca tanto dos demais que ele deve ser tratado de uma maneira individualizada, ele ou eles, de uma maneira individualizada. Porém, o resto da carteira é tratado de uma forma muito simples, muito simplória, vamos dizer assim. E dentro dessa carteira, provavelmente, onde está a lucratividade das operações comerciais, né? Porque enquanto o grande cliente gera cash flow, gera movimentação, volume, mas com margens muito estreitas, quando não negativas, né? Exatamente. É caixa, né? É claro. Agora, o resto da carteira é que vai gerar a lucratividade necessária àquele ROI, lá, aquele ROA, né? Que vai rentabilizar as operações e os investimentos realizados. Para isso, eu tenho que ter essa informação, para saber, né, a quem eu devo me ater, porque, caso contrário, né, pode ocorrer que esse cliente não se sinta assistido adequadamente e migre para a concorrência. Muito provavelmente. Se ele não for tocado de tanto em tanto tempo, se ele não for procurado, se ele não for contatado, alguém da concorrência vai contatar ele. É óbvio, né? A gente conhece o mercado. Uma coisa interessante, Alexandre, o problema de professor é que vai pegando o gancho e vai abrindo. Bora, estamos aqui para isso. Eu havia comentado ontem com vocês, num bate-papo muito bacana que nós tivemos, sobre a questão de cenários a partir da pandemia, que o Jamais Cássio, né, um futurista estadunidense, né, criou aí um acróstico chamado FUNNY, ou BUNNY, né, caracterizando que o cenário, né, cada vez mais é frágil, cada vez mais é ansioso, cada vez mais é não linear, né, ou descontínuo, e cada vez mais é incompreensível, né? E nessa questão da fragilidade, é muito importante, seguindo aí a proposta da modernidade líquida do Zygmunt Bauman, né? Que ele falava que tudo é fugaz, tudo é líquido, né? Tudo não é perene. As relações comerciais também não são perenes, e elas decorrem de algo muito importante, que é o quê? Conveniência. Enquanto houver a conveniência, eu me torno fiel àquele fornecedor, àquela solução. Acabou a conveniência, eu dou um adeuzinho, muitas vezes nem isso eu dou, e migro para uma outra alternativa que me torne mais conveniente. Então, nesse mercado, né, frágil, fugaz, a gente tem que estar muito atento às conveniências. O que é conveniente para o meu cliente? Para que eu alimente isso e modernize essas conveniências de maneira a que esse cliente permaneça comigo. A fidelidade se dá pela conveniência, só e somente pela conveniência. Então, isso é muito importante, a gente estar sempre atento dentro da classificação dos clientes e entendendo o que é conveniente para ele, se antecipando a essas conveniências quando elas possam ser disponibilizadas, né? Bom, um outro questionamento que se faz necessário nesse diagnóstico, né, da questão comercial é: a metodologia de classificação dos clientes permite distinguir aqueles clientes vitais dos triviais? Sim ou não? Que é justamente esse tópico que eu estou comentando. Porque muitas vezes a gente se debruça muito para clientes que são triviais, assim, por uma relação, por uma empatia,
O ser humano tem muito disso, né? Isso é que nos distingue dos demais seres, né? Mas se esquece do objetivo principal, que é resultado, né? Ou seja, eu dou muita atenção para quem eu não deveria dar tanta atenção e me esqueço, né, porque já está conquistado, porque é um cliente antigo, porque ele representa, né, um volume razoável na nossa venda, então está tudo certo. Não está certo, não. Eu tenho que estar muito atento nesses clientes vitais da minha organização, né? Então, para isso, a gente identificar, né, uma classificação, a partir de uma classificação, quem são os clientes, né, vitais, né, importantes e relevantes, entender outras dimensões, aonde eles estão localizados, né, em que região, em que estado, em que município, qual é o mix de produto, o portfólio de produtos que eles consomem, né, por que eles consomem, né, isso, o que realmente atrai eles, né, e tentar depois um nível de classificação tipológica desses clientes, né, e comportamental, que nós vamos ali adiante também poder salientar, é fundamental para adequar o speech do vendedor, a fala do vendedor, a proposta de valor que nós iremos entregar e, efetivamente, podermos educar esse cliente, né, da maneira em que ele possa usufruir o melhor daquilo que nós estamos entregando em termos de solução. Uma das coisas muito importantes é um acróstico que a HBR, Harvard Business Review, fez numa revitalização, né, dos 4 Ps. Interessante. Lembra os 4 Ps lá do McCarthy, lá no final dos anos 60? Preço, produto, prazo e promoção. Pois a HBR, em 2012, apresentou um acróstico chamado SAVE. O que é o SAVE? Que, na verdade, o composto mercadológico que sustenta um posicionamento estratégico da minha organização deve-se ao S do SAVE de uma solução. Nós não entregamos produto, nós entregamos solução, né? Uma proposta de acesso a esse cliente, a esta solução, ou seja, não é mais a praça lá, né? É o acesso. Como é que nós facilitamos a vida do nosso cliente em acessar as soluções que nós estamos oferecendo para ele? A questão do V de valor, isso já está batido, não é preço, mas sim preço mais benefício, né? Que é a conveniência, que eu havia falado anteriormente. E, por último, não é promoção, não é comunicação, não, isso é importante, mas o que pega mesmo é o E de educação. Nós temos que educar os clientes sobre como ele pode melhor usufruir as soluções que nós estamos entregando para ele. Então, isso é muito importante. E dentro dessa questão, nós poderemos classificar esses clientes de uma forma tipológica ou de uma forma comportamental, como a gente vai ver logo em seguida. Paléu, só para complementar, a gente fez um projeto para um cliente nosso que trabalha com revendedores, um pessoal da ponta, com representantes. E eles criaram, nós criamos uma ferramenta para eles muito interessante, que fazia o seguinte: se o vendedor saía para trabalhar de manhã num roteiro, e aí ele batia lá na empresa do Paléu, e o Paléu estava ocupado, não podia atender, o vendedor, de repente, por aquele momento, ficava sem agenda. Eles criaram, baseado naquilo que eu te perguntei um pouco mais cedo, mas eles criaram relações de empresas de interesse da área deles, e eles buscaram na Secretaria da Fazenda, em outros lugares assim, o CNPJ, e aí o que o vendedor fazia? Ele fazia uma atividade de descobrimento. Ele apertava um chamado scanner no celular dele e mostrava na região onde ele estava fisicamente, num raio pré-programado de 10, 15, 20 quilômetros, quantas empresas de interesse tinha que ele não tinha visitado, que ele não conhecia. Eles colocavam o dado no sistema, o vendedor saía para fazer a visita e quando ele chegava lá, ele registrava no sistema essa empresa como cliente dele. Ela virava um lead dele e automaticamente ele começava a trabalhar. Isso fazia com que o vendedor se interessasse pela ferramenta, porque a ferramenta podia fornecer um negócio para ele ali dentro, né? E um cliente que ele nunca tinha conhecido. Sensacional. Muito Sensacional. interessante. Uma ideia bem boa. Avançando aqui, para a gente poder
otimizar o nosso tempo, um outro questionamento dentro do diagnóstico é se os indicadores de desempenho que orientam modus operandi da equipe de venda promovem a elevação ou inibição dos resultados, produtividade ou lucratividade das operações comerciais. Sim ou não? Então, aí nós temos a necessidade de rever, né, os indicadores de gestão. Aqui eu trago, né, fazendo um link, indicadores que estejam relacionados com aquelas variáveis categóricas, né, o método de classificação, valor, frequência, recência, né, e que permitam identificar qual dessas variáveis ou qual dessas ações métricas que estão defasadas e não estão atendendo, digamos assim, as referências, né, que foram apresentadas. Então, isso auxilia a que o gestor, o vendedor, o representante, possa ter uma ação mais orientada e mais efetiva em campo. Então, indicadores de desempenho são fundamentais, né? É o velocímetro, né, para a gente saber a velocidade, como nós iremos atuar em campo ou nos diferentes clientes de maneira diferenciada para que tenhamos os resultados esperados. Simplesmente fazer o que a gente sempre fez é o que nos leva, é o que nos mobiliza de uma forma automática, biológica. Mas nós temos que botar a nossa inteligência, a nossa consciência para podermos redirecionar aquilo que aparentemente é natural na nossa conduta, na nossa forma de atuar junto ao mercado. Uma sexta questão é a seguinte: no diagnóstico, né? A estrutura funcional comercial que a empresa dispõe está acessando todas as oportunidades em termos de canais de distribuição e de vendas? Se essa estrutura, né, ou seja, representantes, vendedores, plataforma, elas são suficientes para a gente dar o acesso a todos os clientes que, porventura, buscariam atender suas necessidades com as nossas soluções oferecidas? Então, aqui vem essa questão, né? Que nem sempre nós estamos fazendo uso de todos aqueles canais que poderiam ser utilizados. Ah, meus clientes não gostam disso. Não, os clientes que você já está explorando, não, mas tem muitos outros clientes que existe uma demanda represada que não está sendo explorada porque ela não tem acesso, vocês não oportunizaram a possibilidade deles irem, né, se tornarem clientes ativos da nossa organização. Então, isso é um questionamento muito importante, né? Aqui eu coloco uma relação de elasticidade de preço da demanda, né? À medida em que nós temos um volume maior de venda, a gente vai conseguir ter, inclusive, né, um modelo de precificação mais competitivo. Isso nos auxilia também uma maior penetração de mercado. Então, é muito interessante essa questão da gente sempre se questionar se eu estou explorando todos os canais de acesso aos diferentes perfis de clientes em que o mercado apresenta. Léo, o Marcelo fez uma pergunta interessante, eu acho que cabe assim, cabe dentro da tua explicação agora. A falta de objetivos claramente definidos pode ser a causa do não uso correto do CRM ou do processo de vendas. Vamos falar assim, não só da plataforma, do processo. Como tu está mostrando agora canais de venda aqui e como é que chega, tu acredita que essas definições que a gente está falando aqui, elas obviamente têm que ir vão para dentro de uma plataforma, dentro de um sistema, seja qual for, né, para utilizar. Mas tu acredita nisso, que a falta de objetivos claramente definidos faz com que as pessoas não usem os sistemas? É um problema que a gente encontra normalmente? Sim. E eu acho que essa questão de objetivos pode ser refletida naquele slide inicial provocativo, né, do ROA e da wallet share, da participação no mercado. Sim. Ou seja, no momento em que a gente avalia se a nossa rentabilidade está baixa ou a nossa participação não está adequada, já é ali um sinal para que a gente possa orientar nas diferentes áreas geográficas, né, nos portfólios dos nossos produtos, que ações nós deveremos fazer,
né, propósitos bem claros, bem objetivos, em termos de expansão, para poder orientar a equipe comercial, né, com esse foco. Caso contrário, cada um vai fazer o que entende que é relevante e importante fazer dentro da sua visão, dentro da sua realidade, mas não numa realidade mais abrangente, Sim. em que o gestor de uma organização tem condições de fazê-lo através das ferramentas que ele dispõe, né? Com certeza. O vendedor vai trabalhar na zona de conforto, né? Que é muito comum, né? Vai trabalhar na sua zona de conforto. Obrigado. E isso não é demérito, porque isso é uma questão, é um imperativo biológico nosso. Exatamente, claro. É um imperativo biológico. Bom, uma outra questão aqui importante, né, é com relação às negociações e persuasões. A equipe de venda dispõe de todas as informações necessárias para que possa negociar e persuadir seus clientes às metas de vendas estimadas? Sim ou não? Ou seja, se eles estão realmente preparados para poder levar um speech adequado aos diferentes perfis de clientes aos quais ele dispõe na sua carteira. Isso é fundamental. Ao longo da minha experiência, eu vejo que, muitas vezes, a frustração, né, nas vendas, no faturamento, se deve à pouca capacitação que a gente oferece às equipes comerciais. Por isso, a concentração sempre em poucos produtos do portfólio que a empresa apresenta. Nós, nas organizações, sempre vemos um Pareto lá, a presença de um Pareto. 20% do mix de produto é responsável por 80% do faturamento. E os 80% do mix de produto fica para as calendas gregas, né? Ninguém sabe o que faz. E por que isso ocorre? Porque se tu dá para um vendedor um desses 80% que não tem representatividade em termos de produto, para ele te vender, né, você vai ver uma grande dificuldade desse vendedor de apresentar os diferenciais competitivos desse produto, desse serviço, dessa solução. Então, falta treinamento, falta capacitação. Então, para isso, né, nós temos que entender que os clientes podem ser divididos em dois grandes grupos categóricos. A tipologia, onde ali a negociação terá, digamos assim, um palco interessante para ser trabalhado, técnicas de negociação, que são para os clientes personalistas, que só querem preço, consultivos, que querem informação, estratégicos, que querem o ganha-ganha, e os indiferentes, que vão feito manada, vão de acordo com aquilo que os outros, né, seguem, né, são os seguidores. E do ponto de vista da persuasão, né, como é que a gente vai persuadi-los, vai depender muito do comportamento, né? Alguns são mais relacionais, outros são mais racionais. Alguns são mais rápidos nas suas decisões, outros são mais lentos nas suas decisões. No conjunto, né, dessas duas variáveis, né, nós vamos ter, ou quatro variáveis, nós vamos ter os clientes analíticos, os afáveis, os pragmáticos e os expressivos. Por exemplo, os analíticos são extremamente racionais e lentos. Nós temos que dar muita informação para eles, inclusive fundamentada, né? Não simplesmente aquilo que a gente fala, mas mostrar o que os outros falam para ele ficar convencido de que aquela solução que você está entregando, ela realmente é robusta e resistente. Então, você vai ter aí várias possibilidades técnicas de capacitação, de treinamento dirigido, que vai mudar completamente a atuação dos vendedores representantes em campo. Eu sempre recomendo, digamos assim, esse tipo de proposição, porque a falha está nas relações, né? Não muitas vezes no produto, na técnica, na ferramenta, não, está nas relações. E ali é que a gente tem que focar a nossa atenção. Léo, tem gente interessada nos assistindo. É uma boa. Eu gosto quando as perguntas são inteligentes, as pessoas estão interessadas, né? A Lucilene perguntou: planejamento e estratégia definida são pontos importantes para o uso do CRM. Isso é mais ou menos um resumo do que tu vem falando até agora, né? Planejamento e estratégia para utilizar uma plataforma, né? Para ter um resultado. Basicamente, é um resumo, né, do que a gente está falando até agora, né? O grande mote da estratégia não é tanto a gente saber, né, a quem a gente vai
a atuar, com o que a gente vai atuar, mas a saber quem a gente vai deixar de fora do nosso foco, né? Porque são muitas possibilidades, os recursos são escassos. Então, eu tenho que dar uma qualificação na alocação desses recursos. Saber quem eu dou atenção e saber quem eu deixo de fora, num primeiro momento, é fundamental. Isso é ser estratégico. Estratégia é saber fazer escolhas, que decorre da palavra intelligere, que é de inteligência. Intelligere quer dizer saber fazer escolhas. Então, saber fazer escolhas é ser estratégico. Abrir mão de muitos em detrimento de poucos, tendo esses poucos o resultado que eu espero alcançar. Fundamental. Perfeito. Ótima resposta. Seguindo aqui, então, aí vem a tipologia que eu havia comentado, né? Comportamento, que eu havia também aqui já salientado. Um oitavo ponto é sobre o composto mercadológico. E aí vem aquela fala que eu já havia antecipado, né? Que é identificar a solução, o acesso, o valor e a educação, vendo que essas variáveis desse composto mercadológico tenham uma sinergia para favorecer o posicionamento estratégico que nós queremos ter junto aos nossos clientes. Se isso, de fato, ocorre dentro da organização, e aí vem, né, complementando o questionamento que você me fez sobre a questão estratégica. Estratégica é ter convergências de ações a um objetivo comum, né? Se isso ocorre, bárbaro, está tudo bem. Se não, há algo a ser revisto. Ou seja, né, será que nós estamos realmente apresentando soluções? Será que nós estamos permitindo o acesso aos nossos clientes, né, de diferentes canais, diferentes formas? Será que a gente está entregando valor, né, que efetivamente seja conveniente para os nossos clientes? E será que os nossos clientes estão sabendo efetivamente fazer o melhor uso das soluções que a gente está entregando, que é a educação? Será que eles foram realmente preparados para poder fazer pleno uso, né, daquelas soluções que nós estamos oferecendo, tanto em serviço como produto, mercadoria? Bom, isso é uma questão que nós deveremos responder junto com a equipe comercial e junto com o grupo diretivo da nossa organização. Perfeito. E, por fim, né, você, gestor, está plenamente satisfeito com os resultados obtidos pela sua equipe de venda? Pergunta que Adoro. Essa pergunta é fantástica. É fantástica. É papo aqui, né? A famosa pergunta, a pergunta do milhão, né? Quando a gente vai negociar um projeto, a pergunta do milhão. Como é que eu faço para o pessoal vender mais? Quinta-feira, quase véspera de Natal. Será que eu estou satisfeito? O cliente olha para ti e pergunta: eu quero fazer essa minha equipe vender mais. Com a pergunta do milhão, como é que eu faço isso? Exatamente. E se eu vou titubear um pouquinho, foi. Ali já tem algo a ser feito. Aqui eu trago, então, essa questão. Não basta eu estar satisfeito, porque o cliente, quando diz que ele está satisfeito com o que ele está recebendo, ele está sendo politicamente correto só. Para ele realmente manifestar algo que para ele é conveniente, ele tem que dizer que estará plenamente satisfeito. Ou seja, bombando oxitocina, que é o hormônio, né, da felicidade, do amor e, fundamentalmente, o hormônio da confiança, a produção desse hormônio da confiança. Aí ele vai realmente permanecer conosco, né, estando plenamente satisfeito com as entregas que a gente está fazendo. Então, essa pergunta, no final, fará com que nós venhamos a ter a conclusão. Sempre que houver um não, haverá um gap de oportunidade, né? Então, nesse sentido, nós poderemos trabalhar para que haja essa convergência da variável do ROA, da rentabilidade dos ativos, para o RWS, né, para o retorno do wallet share, que é o share lucrativo, e possamos, sim, fazer com que a nossa empresa seja líder no segmento em que ela atua. Essa é a ideia, né? E, por fim, eu fico aberto aí a alguma pergunta complementar que possa auxiliá-los, digamos assim, nessa empreitada
que nós temos aí para esse ano de 2023. Enquanto o pessoal prepara aí alguma possível pergunta ainda, nós estamos realmente no limite do nosso tempo, eu quero te dizer o seguinte, Paleo, fica cada vez mais claro que venda não é só uma coisa intuitiva, venda não é só habilidade, né? O sistema de vendas, ele é uma programação, ele tem inteligência por trás, né, para entregar o resultado. Então, passou aquele tempo em que o vendedor bom era o cara só que era bom de conversa, né? Tem toda uma estratégia para entregar o resultado lá na ponta, né? Que demanda dessa inteligência que tu mostrasse hoje aqui, que é uma coisa muito interessante. Sabe que esse nosso papo aqui poderia ficar por horas, né? Porque eu adoro conversar, só adoro conversar sobre isso, é o meu negócio. Mas é interessante a gente ver como é que a gente entrega valor, né, num projeto, como é que a gente entrega valor numa consultoria. Entrega valor é melhorar a venda, é aumentar a venda, é melhorar a assertividade. Então, isso tudo tem uma estratégia por trás, tem um desenho, né? A gente vê o tempo que tu te preparasse para chegar nesse ponto, né? Então, eu quero colocar à disposição dos nossos telespectadores aqui da Tech6, que o pessoal que quiser fazer perguntas mais tarde, que o pessoal quiser mandar, tem tu deixasse, eu acho que o teu telefone na primeira tela ali, né? Depois o pessoal pode colocar de novo, mas a gente tem aqui o contato, tá, pessoal? Esse vídeo pode ser assistido quantas vezes vocês quiserem, ele está à disposição no YouTube da Tech6 Group, e eu acho que, com certeza, se o pessoal gostar, depois a gente faz uma avaliação aí, isso é um assunto que tem que ter continuidade, Paleo. A gente pode falar muito sobre isso. Hoje, se tu fizesse uma abordagem bem restrita, eu tenho certeza que teu portfólio é bem maior que isso, e é um assunto que rende bastante, né? Num ano desafiador, que nem foi um dos últimos dois, de pandemia, depois uma guerra, uma inflação alta, 2023 devia ser o ano de tirar, né, tirar o pé do barro, né? A gente vendeu bastante nesse ano. Eu digo sempre assim, né, Alexandre? Empatia aproxima, mas não efetiva. Né? É importante a gente ter todas essas questões assim de ser simpático, né, de fazer um repórter muito atraente, etc., mas não efetiva. E cada vez mais a tecnicidade, métodos e ferramentas são necessários para que a gente tenha êxito, né, naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, cada vez mais as vendas são de precisão, né? Brincava contigo, né, que hoje isso, agricultura de precisão, venda também é. A venda é de precisão. Não dá mais para a gente querer acertar em todos. Tem que acertar no alvo e esse alvo produzir o resultado que a gente espera que venha a produzir. Então, há uns anos atrás, a gente vendia tecnologia por pirotecnia, né? Olha que coisa incrível, como ele pisca, como ele é colorido e tal. Esse tempo acabou. Hoje o cliente quer resultado, o cliente quer ver ROI, né? Então, ele quer entender metodologia e saber o que vai receber disso em cima, né? Até porque a nossa emprsa possa perpetuar, né? Que a gente possa ter uma longa vida, né? Caso contrário, a concorrência, novos entrantes, tudo isso que a gente, né, se depara, né, nos absorve, e aí a gente tem que buscar outros caminhos, né? Bom, legal. Pessoal, quero agradecer aqui ao Paleo, quero agradecer muito a presença dele. O Paleo preparou esse material, a gente conversou algumas vezes antes. Ele é uma pessoa com profundo conhecimento nessa área, é um super consultor, além de professor. Então, quero agradecer a todo mundo que participou aqui, quando quiserem assistir de novo, e aguardem os próximos, e uma hora dessa nós vamos voltar a falar com o Paleo para esticar um pouco mais esse assunto, que estava muito bom. Pena que foi curto. Bom dia a todos aí, obrado por quem participou. Bom dia, Paleo. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, um Feliz Natal e um esplêndido Ano Novo a todos. Perfeito, obrigado, um abraço.